Olá, eu sou Ana Lúcia Braga e hoje venho compartilhar um sonho, uma história que veio num sonho. Hoje é dia 26 de abril de 2020 e o nome da história é O Cavalo Dourado. Era uma vez um lugar muito zoado. Ali havia problemas de todas as ordens. Miséria, muita miséria. Tinha gente que não tinha o que comer, por isso havia fome. Tinha gente que não tinha onde trabalhar, nem sabia o que fazer, não tinha profissão. Por isso havia o desemprego. Tinha gente que não tinha onde morar, por isso havia os sem teto. O dinheiro não circulava porque não havia trabalho, não havia consumo, não havia produção. Ninguém produzia nada. As pessoas viviam na pobreza, na falta. E o que era pior, faltavam também bons sentimentos. Elas se sentiam vítimas da vida. Acreditavam que Deus nem existia. E se existisse, era para os outros, não para elas. E elas sentiam raiva dos ricos e de todos os patrões e de todos os que tinham mais que elas e que eram diferentes delas. Aliás, elas achavam que todos aqueles que tinham um pouco a mais que elas eram ricos e gostavam de rogar pragas neles. E acreditavam, paradoxalmente, que se o tal Deus existisse mesmo, lá no céu, onde deveria ser a casa dele, elas não entrariam, essas pessoas não entrariam. Pois é, assim era a vida dessas pessoas, na falta, na vida como vítimas. Medos horríveis, raivas, ódios, tristezas, hostilidades de todos os tipos, frustrações, culpas, ciúmes, exclusões, desesperos e grandes desesperanças. Aqueles sentimentos bons, leves, positivos, eles não haviam experimentado. Um ou outro daquele lugar que conseguia elevar a frequência e sentir gratidão, amor e alegria, alcançava a esperança e, surpreso, entrava até na compaixão por aquele povo. E logo saía dali, mesmo sem saber aonde iria chegar, ia embora daquele lugar. Era mesmo um lugar muito estranho, com um povo muito esquisito. Um dia, esse povo se reuniu para planejar uma guerra. Avançariam sem grandes armas, porque não as tinham, contra todos aqueles que tivessem mais que eles. E não importava o que tivessem a mais, bens materiais, alegria, leveza, qualquer coisa, todos seriam vistos como inimigos. E começaram uma grande desordem. Foi uma confusão só. Eles tinham como objetivo esparramar a miséria e todo o sofrimento e carência que sentiam, claro. E uma parte deles, do grupo, tinha a intenção de dominar o mundo, de esparramar pelo mundo todos aqueles sentimentos. Eles não conheciam muitas coisas, porque não podiam viajar, sair dali, e achavam que o mundo era só um lugar além, um pouco além do lugar onde eles ficavam. E eles arrumaram um tal de vírus e tentaram contaminar
todo mundo que não era do grupo deles. Seria uma grande guerra, onde eles seriam os vencedores. E plantariam o medo, a raiva e todos aqueles sentimentos difíceis em todos os seres que encontrassem. Eles não perceberam, contudo, que a arma era incontrolável. Havia uma menina que tentava escapar com seu irmãozinho de todas as reuniões daquele povo. Assim que eles se reuniam, ela saía e se escondia. Descobriu um lugar onde ninguém ia. Havia ali um cheiro diferente, um frescor e cores que ela jamais vira. Conheceu um beija-flor, que se tornou seu melhor amigo, e com ele ela compartilhava seus sentimentos de temor pelo seu grupo e de compaixão. Via o sofrimento de seu povo e acreditava que pudessem mudar. Mas o beija-flor insistia para que ela e o irmão dissessem sim a tudo aquilo, que reconhecessem todo o sofrimento que se estendia por muitas gerações e que respeitassem, se curvando diante de tudo aquilo. Porque se curvar é uma boa demonstração de respeito e humildade diante de qualquer situação, especialmente daquelas mais difíceis, nossas e dos nossos familiares, de nossos ancestrais. O beija-flor sempre dizia para ela e o irmão que eles poderiam fazer diferente, sem desrespeitar a história de seu povo. E ensinava que um dia, há muito tempo atrás, tudo havia sido diferente. Que mesmo naquele pequeno grupo que era a família deles, havia reis e rainhas, grandes líderes em uma época muito antiga. No dia da grande reunião, onde aquele povo decidiu contaminar todo o resto do mundo, ela e o irmão passaram a noite num lugar secreto. Seu povo estava tão empolgado com a guerra que nem notou a ausência das crianças. E eles saíram e contaminaram muitas pessoas. E muitos morreram. Muitos do grupo deles morreram também. Para surpresa dos líderes, né? E eles não tinham antídoto. Agora eles sabiam. Aquela arma não tinha controle. E eles tiveram uma grande baixa. Os irmãos ficaram escondidos no lugar secreto por um tempo. Ninguém notava a falta deles, todos pensavam apenas em si próprios. Eles não se lembravam dos sentimentos de amor, de cuidado, de proteção. Compartilhavam a competição e o egoísmo. Uma noite, no lugar secreto, havia muito barulho lá fora. Durante o caos e a confusão. E a menina, escondida, não conseguia dormir. De repente, ela sentiu uma enorme presença. E ela sentiu medo. Sentimento muito conhecido seu e de seu povo. Mas seu coração pedia que ela se acalmasse. E ela lembrou dos ensinamentos do beija-flor e se acalmou. Pegou na mão do irmão e pensou nas flores se abrindo, na beleza daquela natureza que eles só viam ali. Pensou na vida fluindo, independentemente do seu povo, nas águas de uma linda cachoeira que havia ali perto. Tudo se movimentava.
Ela saiu vagarosamente da toca e foi ver o que era. Foi surpreendida pela beleza reluzente de um cavalo dourado. Às vezes, lhe parecia meio transparente no ouro. E ela suspirou. Ele deitou, como dizendo: descansem, estou aqui. Os irmãos entraram na toca que eles viviam até então e descansaram. Antes, porém, do nascer do sol, ela ouviu o cavalo se levantar e se posicionar como que a esperasse. Ele arriou para as crianças que montaram e então saíram num galope mágico, terra adentro. A partir dali, eles viram apenas luz. Tudo era luz. Tudo iluminado. Muitas cores, lilás, roxo, azul de todas as matizes, verde, rosa, amarelo, laranja, vermelho, todas as cores iluminadas com muita luz. E ela disse: irmão, vamos mandar essa luz colorida na nossa imaginação para todos, para nossa família, para o nosso povo, para todos os povos, mesmo aqueles que não conhecemos, para os pobres e miseráveis, e para os ricos e abastados, para os diferentes de nós. E assim foi. E a mágica maior aconteceu. O cavalo dourado, esse era também o nome dele, galopou no ar, subiu para o céu em uma grande viagem. E eles viram muitos lugares diferentes, muitos povos, muitos já contaminados com o sentimento daquele povo e com baixas no número de pessoas. Quanto mais eles enviavam luzes coloridas para os povos, mais alto o cavalo subia. De repente, o cavalo fez um ruído estranho. E eles viram que ele estava fazendo cocô. Era um cocô diferente, de pura luz. Muito cocô, mas muito cocô. Cocô virando luz. E luz que levava à transmutação dos sentimentos das pessoas. E os irmãos imaginaram todos os sentimentos terríveis do seu grupo, as merdas internas de todos, virando luz e bons sentimentos. Sentimentos positivos que agora transformavam o mundo inteiro. E fizeram muita força para sustentar aquela imaginação. E lembraram do que o beija-flor havia dito sobre a nobreza dos seus ancestrais. E se conectaram com a força dessa ancestralidade, daquela nobreza, que possibilitou mais luz e mais transmutação. E depois dessa grande jornada, eles voltaram para o lugar secreto e descansaram o descanso merecido, em paz, tranquilidade e com alegria no coração. O cavalo dourado ficou ali com eles, como um guardião. E fim. Então, eu agradeço que você tenha
me ouvido até agora e tomara que essa história possa te ajudar em alguma coisa. Um beijo grande.